Então, definimos as tabelas, agora a gente vai fazer as importações. Então, para importar a nota fiscal XML, né? Nota fiscal eletrônica. Aqui pode ser lá pela rotina de arquivos estaduais importar NFE ou pela área de trabalho. Área de trabalho, importações, notas. Aí eu vou escolher NFE, se é nota de serviço ou se é nota de comunicação. Nesse caso, nós vamos importar um XML, tá? Então, eu vou buscar aqui qual que é a empresa, qual que é a data desse XML, qual que é o tipo de movimento, o tratamento de erros. Geralmente, eles têm um pouco de dúvida em relação a essa questão do tratamento de erros, tá? Aqui no tratamento de erros, se a gente deixar para não permitir erros, quando o sistema se deparar, por exemplo, com uma natureza que está no XML e não está cadastrada, ou quando ele não conseguir cadastrar o cliente fornecedor ou o produto, enfim, e retornar uma mensagem de erro, ele vai travar a importação e não vai importar nada. Se eu deixar como permitir erros, o que o sistema vai fazer? Ele vai dar uma mensagem de erro em relação àquela nota que ele não conseguiu importar e ele vai seguir com a importação. Então, o que a gente sugere? Sempre deixar como permitir erros, porque mesmo que tenha algum problema em um XML, uma natureza que não tenha sido cadastrada, algum produto que o sistema não conseguiu cadastrar, mesmo que teve essa situação, ele prossegue e as outras notas ele importa. Para quê? Naquela nota que retornou o erro, a gente possa verificar o motivo do erro e realizar o ajuste e depois importar a nota novamente. O processamento, tá? Excluir e importar novamente, então ele exclui o que já tem e importa a nova nota, ou importar somente não importados. Geralmente a gente utiliza esse aqui, porque se, por exemplo, eu deixei aqui para permitir erros e retornou uma mensagem de erro que tinha uma natureza que não estava cadastrada, eu vim aqui, cadastrei a natureza. Quando eu voltar, eu tenho que deixar para importar somente não importados, porque eu não preciso importar todas as notas novamente, somente aquelas que tiveram o erro. Ou então, por exemplo, o cliente manda lá uma pastinha com os arquivos de 1 a 15, do dia 1 ao dia 15, e aí no final do mês ele manda uma nova pasta do dia 1 ao dia 30. Então, eu já fiz uma manutenção nas notas que já estavam no sistema, do dia 1 ao dia 15, já alterei as extensões, ou já alterei alguma movimentação que foi necessário, fiz algum ajuste manual dentro da nota, então ele não vai alterar os lançamentos que eu já tinha no sistema. Validar emitente, então, quando eu marco como sim, o sistema habilita aqui para eu fazer o relacionamento produto-fornecedor, com sugestão automática ou sem sugestão automática. No nosso caso aqui eu vou deixar como não, por quê? Ele não vai olhar o CNPJ que tem lá no meu XML. Tem que tomar muito cuidado com esse campo, validar emitente e o movimento. Por quê? O que o sistema vai fazer? Ele vai importar tudo nas entradas e tudo nas saídas. Ele não vai considerar o CNPJ ou o CPF que está lá na tag do emitente. Então, vai duplicar toda a movimentação. Aí, o que vai acontecer? Eles vão nos acionar, né? O cliente vai nos acionar e vai dizer assim, olha, Janaína, eu importei e todas as minhas notas de saída estão nas entradas e todas as entradas estão na saída. É por causa disso, tá? Para corrigir isso, vai ter que limpar toda a movimentação. Aqui por utilitários, entradas, documento fiscal, limpar lançamentos e saídas, documento fiscal, limpar lançamentos. Tá? Não tem outra forma de corrigir a não ser limpando toda essa importação pelo utilitários, porque o importar, excluir importar novamente não vai resolver, porque aí ele vai manter aquelas notas que já existem e não foram importadas de novo, certo? Então, o ideal para não ter esse tipo de problema é excluir lá pelo utilitários, para limpar toda aquela movimentação. Então, sempre que o movimento for ambos, o ideal é sempre deixar validar emitente como sim, para importar saída na saída e entrada na entrada, ok? Então, aqui o campo atualizar cadastro de produto. Se eu deixar como sim para ele atualizar o cadastro de produto e tiver alguma alteração no cadastro de produto, o sistema vai gerar o registro 0205, que
Quando eu gerar o SPED fiscal, se for necessário, ele vai gerar esse registro de alteração, tá? E se eu deixar como não, ele vai manter aquilo que eu já tenho no sistema. Mesma coisa aqui nos dados de cliente e fornecedor. Se eu deixar como sim, ele vai criar, se tiver alguma alteração, ele pode criar duas sequências, duas ou mais sequências para o mesmo cliente e fornecedor, e gerar o registro 0175, e aí ele vai alterar o que já tem no sistema. Se eu deixar como não, ele mantém e não faz essa alteração. Se eu quiser importar as duplicatas, as observações, como que vai ser a importação aqui do PIS e COFINS, tá? Você vai importar o que está no arquivo XML, então ele vai olhar a base de cálculo que está lá no arquivo do XML. Se eu quero importar a configuração do produto, mas aí para isso eu tenho que ter todos os produtos configurados certinhos aqui na aba 2 do cadastro de produto. Então, eu tenho que ter todas as informações certas aqui. Se eu não tenho, eu tenho que vir dar manutenção nos produtos, ou então fazer aqui a configuração pelo NCM, como a gente já falou ontem, né? Ou não importar. No meu caso aqui, eu vou deixar como não importar. Em qual campo eu quero que leve o valor do IPI e da ST, e o tipo do local. Então, aqui a gente vai selecionar por onde vai fazer a importação. No meu exemplo, eu vou deixar como arquivo único que eu quero importar só um XML, tá? Aqui, se eu preencher o campo data do lançamento, então hoje é dia 10/11/2021, eu quero que os documentos apliquem essa data quando? Sejam todos os documentos que eu selecionar aqui, ou só os documentos em períodos diferentes ao da data inicial e final que eu informei aqui, tá? Percebam que é o campo obrigatório eu selecionar qual que é a data que eu quero que respeite aqui, então tem que preencher. Se eu quero importar exatamente na data da nota, eu deixo em branco esse campo e ele desabilita o campo abaixo. E aqui o nome do arquivo. Então, aonde que está esse arquivo? Porque eu escolhi arquivo único. Se fosse vários arquivos, ele habilita a pasta e assim por diante, tá? Se for Web Service Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, então ele vai abrir o que for necessário para fazer a importação da documentação. E eu vou executar. Vou executar essa aqui. Então, o sistema trouxe aqui quais as informações que ele importou. Quando eu utilizar o campo validar emitente aqui como sim, e com ou sem sugestão automática, ele vai trazer aqui para a aba 3 para que eu possa fazer ou não o relacionamento produto e fornecedor, tá? Não é o caso porque aqui eu estou utilizando um XML de teste.